Mais um farinha do mesmo saco, foi o que o Ronaldo falou. E que teria realmente que mudar tudo. Não pode as federações ter tanto poder, né? Porque quando vira unanimidade, como foi com o Edinaldo, aí os clubes perdem o direito de se posicionar ou de reivindicar alguma coisa. Eles foram lá e avalizaram. Então agora é hora de falar, não, calma, vamos rever. Palmeiras foi o único time dentre as equipes das séries A e B a não assinar um manifesto pedindo uma reforma na CBF. Mas o argumento dela foi que a chapa de Samir Chaude tem propostas que vão mais ao encontro do que ela pensa para o futuro do futebol brasileiro. Quer dizer, é tudo uma grande zona, cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, ninguém liga para nada. Você acha que esses caras vão se unir, que eles vão até o final? Eu não acredito. O que fazem os clubes? Nada. Não tiveram competência de fazer uma liga. Por quê? Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Clubes 20 ontem e hoje um 21º se juntaram para anunciar que não vão votar, ou seja, vão boicotar a eleição de domingo. Os clubes são América de Minas, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário do Paraná, o Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo Sport. E eles soltaram uma nota na qual dizem o seguinte, que o futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Nesse domingo haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente. Eu já explico o que é o processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor. O Ronaldo deu uma entrevista e falou, foi muito forte a entrevista dele. Foi até mais um farinha do mesmo saco, foi o que o Ronaldo falou. E que teria realmente que mudar tudo. Não pode as federações ter tanto poder, né? Eu, de fato, concordo muito com o que o Ronaldo falou. Acho que para a mudança do nosso futebol, tem que mudar isso aí. E a gente tem que aproveitar esse momento. Porque é uma repetição de erros, é uma sucessão de erros fora de campo que tem uma influência muito grande na nossa classificação, na falta de uma linha de pensamento, de você trazer o Diniz, não dá tempo pro Diniz, aí depois você fica esperando o Ancelotti, tira o Ancelotti também não vem, aí você vai pro Dorival, aí não dá tempo pro Dorival, agora volta o Ancelotti. Então precisa de gente séria e preparada. Quando você fala em profissionalização, e aí eu adoro o nome do Leonardo, porque é um cara do mercado. Eu não consegui confirmação, tá? Mas eu tenho só ouvido nos bastidores dessa possibilidade, eu não consegui confirmar. Mas caso seja confirmado, seria ótimo o futebol brasileiro. Eu também acho. Porque a gente precisa de pessoas preparadas para exercerem cargos de liderança. E a CBF há muito tempo está muito mais no noticiário por conta de desfalques, de escândalos, de acusações, do que pelos resultados de campo, pela gestão profissional fora dele. Então, assim, agora é hora de parar, porque quando vira unanimidade, como foi com o Edinaldo, aí os clubes perdem o direito de se posicionar ou de reivindicar alguma coisa. Eles foram lá e avalizaram. Então agora é hora de falar, não, calma, vamos rever. E o primeiro ponto de revisão para mim é exatamente o que a gente está falando aqui. É o peso 3 para as federações, não pode ser dessa maneira. Palmeiras foi o único time dentre as equipes das séries A e B a não assinar um manifesto pedindo uma reforma na CBF. Leila Pereira brada, né, sobre algumas dessas questões, né, de profissionalismo, de gestão responsável na CBF, mas a mesma não quis assinar esse manifesto tão importante. A justificativa é que o clube entende que não é momento de cobrança durante a candidatura de Samir Chaude. Samir assume a presidência da CBF no dia 25 de maio, a ver como os clubes vão se comportar. Contradição. O argumento de Leila Pereira, para dizer verdade, que o Palmeiras não tem que ir com a maioria, mas o argumento dela foi que a chapa de Samir Chaude tem propostas que vão mais ao encontro do que ela pensa para o futuro do futebol brasileiro. Pois Samir Chaude foi perguntado no Charla Podcast sobre fair play financeiro. E ele caiu na esparrela de dizer que é muito difícil competir, clubes que têm 20 milhões competirem com clubes que têm 1 milhão de reais, por exemplo. Ele deu um exemplo aleatório. Isso não é fair play financeiro, não. Não é isso que é fair play financeiro. A lógica do fair play financeiro fala sobre gastar o que você tem. E não gastar além do que tem, não pagar ninguém, escapar do rebaixamento. Como, por exemplo, aconteceu com o Corinthians no ano passado, que não pagou o Cuiabá pelo Ranieri, o Cuiabá foi para a Série B e o Corinthians foi para a Libertadores. Então, o que eu não entendo é o seguinte, se a Leila está dizendo que vai com o Samir Chaude porque ele atende mais a expectativa dela para o futuro do futebol brasileiro, e se a Leila falou tantas vezes que fair play financeiro é um projeto fundamental para o futebol brasileiro, por que o apoio se dá a quem não sabe responder sobre fair play financeiro? Deus do céu!
Bem, a nomenclatura do Palmeiras mostra que todo mundo, aí os dirigentes, é tudo igual, né? Então, quando você elogia um dirigente, como você mesmo está agora fazendo aí uma espécie de um... Não sei se é meia-culpa, mas admitindo que ficou decepcionado, são todos parecidos. A diferença mínima é que existe. E, assim, a mim não surpreende, é tudo mais do mesmo. Então, o Palmeiras não assinou porque não foi conveniente para ele, por alguma razão. Então, ok. Agora, o que os clubes vão fazer? Nada. Vão ficar gritando, não vai acontecer nada, que eles não apitam nada. Porque em 2017, quando esse negócio aconteceu, essa mudança do estatuto, eles não se rebelaram. Era lá que eles tinham que se rebelar. Era naquela época. E não fizeram nada. Claro, mudaram os dirigentes lá para cá, foi há 8 anos aproximadamente. Não sei se tem alguém que era dirigente à época, que hoje continua no clube, que você saiu e voltou, teríamos que pesquisar. Mas os clubes foram responsáveis por isso, foram eles que permitiram isso caladinhos, quietos, com o rabinho entre as pernas. Eventualmente um ou outro pode ter reagido, pode ter se manifestado, mas em geral nada fizeram, nada falaram. Eles podem protestar, a única maneira que eles têm, a única forma que eles têm de pressão real é ir às últimas consequências. Aí teria que haver uma unanimidade, assim, ninguém vai entrar em campo, não vamos entrar em campo. Ah, mas aí o Palmeiras vai entrar, o outro vai entrar, né, tá, os que apoiaram aí essa candidatura, e quebrar o pau, para tudo. Estão dispostos a isso? Imagina, esganar o futebol, né? Porque não adianta, o Palmeiras entra em campo, domingo o Flamengo não entra, vai dar WO, tá bom, não vai entrar do outro. Mas aí o que acontece? Vamos lembrar da Copa União 87? O acordo é, o Eurico Miranda, o campeonato começa, tá? Módulo verde e módulo amarelo. Primeira e segunda divisões, com algumas injustiças, como por exemplo, Guarani e América foram retirados da elite. Teve erros, mas era a formação de uma liga, então aquilo teve que ser feito, houve uma intervenção dos clubes, né? Porque a CBF, sem dinheiro à época, ela larga o campeonato e os clubes assumem. E consegue viabilizar com patrocínio, com televisão e tal, e o campeonato, até na época, uma marca de refrigerante patrocinava todos os clubes que não tinham seus patrocinadores próprios. Todo mundo ganhou patrocínio. Então foi um negócio surpreendente. Gente, 5 anos antes da criação da Premier League, o Brasil teve essa chance. Aí o Eurico Miranda vai numa reunião e aceita uma mudança no regulamento que determinava o cruzamento da primeira com a segunda divisão, verde com amarelo. Os clubes falam, não, foi uma traição, né? Do então representante do Clube dos 13, que era o presidente do Vasco. Na época ele era presidente, era só diretor, Calçada, né? O presidente era o Calçada. E aí ele vai lá, fascina os clubes, não vamos aceitar isso. Segue o campeonato, Flamengo e Inter disputa a final, Flamengo ganha, e a segunda divisão fica lá Sport Guarani batendo pênalti, nem tem campeão, batem pênalti até o final. Flamengo e Inter não vão a esse cruzamento, e a CBF decreta o esporte, essa briga rola até hoje. Qualquer pessoa que junte Lé com CRE, olha quem jogou um campeonato, quem jogou o outro, vê quem é o campeão brasileiro. E essa bobagem é discutida até hoje, e os clubes que estavam junto com o Flamengo e com o Inter, ao longo do tempo roeram as cordas. O próprio São Paulo pegou o troféu de bolinha, aliás, aquela taça de bolinha, assunto chatíssimo. Eu tô falando disso, gente. Eu detesto esse assunto, eu acho assunto desgastado, mas mostra que os caras não se unem nunca. Porque na época, se não houvesse essa união, o nome do negócio, inclusive, era Copa União, o Internacional falaria, bem, eu perdi pro Flamengo aqui, vou jogar com o Grêmio, com o Guarani e com o Sport, eu ganho, vou ser campeão brasileiro. Não, o Inter não jogou. O Inter foi leal ao que foi combinado. Mas outros ao longo do tempo não. Depois disso, a CBF deu título de fax para Palmeiras, para outros, para Botafogo, para Santos, transformando Taça Brasil em Campeonato Brasileiro, um escárnio. O time joga 2, 3 jogos, aí você dá um título de campeão. É aquele embrião da Copa do Brasil. Que virasse Copa do Brasil, vai, boa vontade. Quer dizer, é tudo uma grande zona, cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, ninguém liga para nada. Você acha que esses caras vão se unir, que eles vão até o final? Eu não acredito. E com isso os cartolas das federações vão continuar dando as cartas e dominando. Agora com o novo presidente, com outros aí que podem estar até mandando mais que ele, dependendo, porque quem é esse personagem? Nem sabe o que é fair play financeiro. Se vocês viram um trecho da entrevista dele no Charla Podcast, lá do Beto e do Bruno Cantarelli, ele é perguntado do fair play financeiro e o Beto até tenta explicar o que é, e ele, não, isso aí depende, tem que haver um equilíbrio. Fica a sensação de que o provável futuro presidente da CBF acha que o fair play financeiro é fazer o seguinte: o Palmeiras tem dinheiro porque se organizou. Então não pode gastar, o Corinthians que está devendo tem que melhorar. Não é isso, meu amigo, é outra coisa. Quem tem, gasta, quem não tem, não pode gastar. Se gastar além da conta, não pagar as contas, não honrar os compromissos, é punido, perde pontos, é rebaixado, como na Europa, né? O cara não sabe o que é isso. Como é que esse cara pode presidir a CBF? Será que é ele que vai dar as cartas de fato? Ou os conselheiros ao redor é que vão ter o real poder de decisão? Agora, ponto. Então a CBF que se dane. CBF não interessa. A CBF cuida da seleção brasileira, que a grosso modo para mim também não interessa. O que interessa são os clubes. O que fazem os clubes? Nada. Não tiveram competência de fazer uma liga. Por quê?
eu não lembro qual deles aí, liberou para fazer a liga. Diz que apoiava a liga. Até o Edinaldo libera, porque a CBF tem que dar ok para a liga ser liberada. E os últimos tempos aí está liberado. Acho que desde o tempo do Ricardo Teixeira. Se eles tivessem um mínimo de capacidade para se unir, o futebol brasileiro de clubes seria tocado pelos clubes. Mas eles não têm capacidade para isso, ou têm interesses diferentes, que não são interesses muito, né, corretos, interesses escusos, que a gente não sabe quais são. Cada um tem o seu, e os interesses não batem. São interesses diferentes. Então eles não conseguem se unir, porque não há. O que deveria ser o interesse? Vamos fazer um grande campeonato, vamos fazer uma liga bacana, um campeonato legal, vamos trazer o CEO da Disney para ser o nosso CEO. Não precisa entender de futebol. Você vai administrar o trabalho, um campeonato. Traz o cara da Premier League, que tem dinheiro pra caramba. Traz o cara. Não trouxeram o Ancelotti, traz o cara da Premier League para organizar o campeonato. Eu não precisa entender nada, é só organizar. Tudo certinho, com regras, fair play financeiro, tudo bonitinho. Mas eles não fazem isso, eles não se unem. Porque se tem uma liga ali, quem vai cuidar são os clubes. Mas os clubes aqui, eles têm interesses muito diferentes. Quando eu falo interesse, é no pior sentido da palavra. Interesses diferentes. Quando você não consegue fazer nenhuma liga, como é que você vai cobrar a CBF? Os clubes são piores. Os clubes são pequenas CBFs com interesses próprios deles. Dentro dos clubes, interesses que quase sempre não são dos... Mas, bom, nós vamos ter a semana que vem o impeachment do Augusto Melo. Não. Vai tomar impeachment por causa das coisas que foram feitas. Nós estamos falando do Corinthians. Já lá dentro já tem esses. São pequenos núcleos, são pequenas CBFs. Então os clubes, eles são pequenas CBFs. Então é muito difícil você atender 40 interesses. Cada um quer puxar para o seu lado. Fica mais fácil eles fazerem uma coisa só, um grupo só na CBF e eles dividirem o butim na CBF. Aqui o butim dos clubes tem muita coisa envolvida e eles não querem. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém tem interesse em fazer o futebol ser decente. As coisas crescem, a coisa ruim, ela cresce no lodo. Né? Até a pérola nasce no lodo. As coisas boas para os caras nascem no lodo. Não há interesse de que as coisas fiquem modernas, decentes, transparentes. Então os clubes não têm nenhuma moral. Eles não conseguiram fazer uma liga. Bem ou mal, a CBF está aí. Um grupeiro, os caras estão se unindo para fazer. Eles não conseguem fazer nem isso. Então a CBF não é melhor que eles. Eles merecem a CBF. Eles merecem, a CBF está lá. Se eles quiserem fazer uma liga amanhã, eles estão liberados. A CBF só falou que assina, que libera, mas eles não conseguem. E aí, quando foi feito esse esquema para que as federações tivessem mais força, junto com isso veio a liberação para a liga. Olha, aqui nós vamos decidir entre as federações e vocês fazem a sua liga. Essa foi a moeda de troca. Nós vamos liberar vocês para a liga, mas vocês não vão ter força na votação da CBF. Vocês cuidam de vocês, nós cuidamos de nós. Eles aceitaram. Conseguiram fazer a liga? Não. Então eles entregaram o poder de decisão para as ligas, para as federações, né, divisão do bolo e tal, todo mundo ganha a sua mesada para fazer os campeonatos regionais vagabundos e tal. Todos eles receberam sua parte, eles resolveram o problema deles e passaram. Agora vocês fazem o de vocês. Nós vamos fazer o nosso esquema aqui, vocês fazem de vocês. Eles não conseguiram fazer e perderam a condição de ganhar alguma eleição na CBF e não conseguem fazer uma liga. Minimamente, não tem capacidade. 2 ligas não existe. Ou você tem uma ou você não tem nenhuma, como é o caso agora. Então, meu amigo, dane-se. Os clubes merecem exatamente isso. E sabe o que eu penso desse manifesto deles? Cascata. Eles estão dando satisfação, teoricamente, aos torcedores. Enganação. Cascata. Nem eles acreditam no que eles escreveram e nem eles pretendem fazer o que eles escreveram. Não há interesse. Se houvesse, tudo que está escrito ali é interesse comum. Se tem interesse comum, você faz uma liga só. Então, esse manifesto é uma cascata. Eles não querem isso. Você acha que esse manifesto é só para enganar torcedor? Sim. Para enganar trouxa, para enganar cara que quer fazer, como diz o Mauro Agenda Positiva, cascata. Os clubes não têm interesse em fair play financeiro, porque senão a maioria quebra. Eles não têm interesse nenhum, zero. O Brett já está tendo um problema lá na Itália. Sim. Ele está para ser rebaixado porque ele não pagava salário de jogador. Nós tivemos aqui um esboço de fazer isso aqui no Brasil. Não anda. Os caras querem isso, eles querem caos. Eles querem caos para que o lodo continue sendo uma coisa importante para eles, para que eles cresçam no lodo. Então, cascata. Nem eles acreditam nesse manifesto que eles assinaram, pilhado. Seu chão, craques em ação.